E aí, terceiro ano, tudo bem? A gente vai continuar então no tema de genética, né? Vocês já estudaram lá o azão, azinho, primeira lei de Mendel, casos especiais. A gente estudou nas últimas aulas sobre o sistema ABO sanguíneo. Hoje a gente vai continuar estudando sangue, mas a gente vai estudar um detalhe um pouquinho diferente do sangue. A gente vai estudar o fator RH. Então, quando eu digo para vocês que meu sangue é O negativo, eu estou te dando duas informações. Do sistema ABO, sangue tipo O, e o negativo é o fator RH, que é isso que a gente vai estudar na aula de hoje, ok? Então, para começar, a gente vai ler aqui essa notícia para contextualizar o assunto. Doador de sangue pode ter salvo quase 2,5 milhões de bebês. Estima-se que quase 2,5 milhões de bebês foram salvos pelo australiano James Harrison, um superdoador de sangue. O plasma do sangue de James é especial porque tem o anticorpo anti-D, e esse plasma foi utilizado para produzir o remédio chamado imunoglobulina anti-D, medicamento que é dado a gestantes que têm sangue RH negativo para evitar incompatibilidade com fetos RH positivo. Então aqui a gente tem uma informação importante, gente. Só quem precisa dessa medicação são as gestantes, né, com RH negativo. Quem é positivo não precisa. E por que não precisa? A gente vai explicar na aula de hoje, ok? Então, para começar, o que é o fator RH? Quando a gente estava falando do sistema ABO, a gente comentou que eram glicoproteínas que ficavam na membrana das células chamadas hemácias, tá? Então, nas hemácias, podia ter a glicoproteína A para o sangue A, glicoproteína B para o sangue B e assim por diante, tá? A gente vai falar de uma outra proteína, que também fica na membrana da hemácia, só que não tem nada a ver com o sistema ABO. Essa proteína, quando a pessoa tem, a gente diz que ela é RH positivo. Quando ela não tem a proteína, ela é o RH negativo, tá? Quem tem é dominante, tá? Então, para quem tem o RH, a gente chama de Rzão nesse caso, então, porque obedece à primeira lei de Mendel, tá? Então, fenótipo RH positivo pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. É a mesma coisa do azão, azinho, gente. Eu só troquei a letra, tá? Mas isso nem é tão importante. O RH negativo é o recessivo, o Rzinho, Rzinho, tá? Então, para ser negativo, eu não tenho proteína no sangue, né? Essa proteína do fator RH, Rzinho, Rzinho. Para eu ser positivo, eu preciso só de um Rzão, tá? Então, eu posso ser homozigoto ou heterozigoto. Aqui está contando para vocês que essa proteína, ela foi descoberta no macaco rhesus, por isso que recebeu o nome de fator RH, em homenagem ao macaco, tá? Continuando aqui, gente. Como é que é feito esse soro para fazer o teste de tipagem sanguínea do fator RH? Eles pegaram, então, o sangue do macaco rhesus, que tem o fator RH, colocaram no coelho, que não tem. O coelho, então, vai começar a produzir anticorpos para combater esse fator RH. O que acontece depois? Eles vão lá e retiram o sangue do coelho e processam em laboratório e tiram só os anticorpos que o coelho produziu. Esses anticorpos que o coelho produziu é que é o soro, que vai ser utilizado no teste de tipagem sanguínea. Então aqui, ó, nessa lâmina, eles colocaram lá gota de sangue de duas pessoas, por exemplo, tá? Uma pessoa RH positivo, uma pessoa RH negativo. Foram lá e pingaram a gotinha de soro, que foi feito lá do sangue do coelho, em cada uma delas. Quando reage, é porque a pessoa tem essa proteína no sangue, então ela é RH positiva. Se não reage, a pessoa não tem essa proteína no sangue, então ela é RH negativa, ok? Muito parecido com o que a gente falou do teste de tipagem do sistema ABO. Aqui, então, eu trouxe para vocês dois exemplos. A gente vai fazer agora aqui o teste de tipagem completo, para o fator ABO e para o fator RH, tá? Então, vejam, essa primeira lâmina, olhem só para a primeira aqui. A gente tinha lá 3 gotinhas de sangue de uma pessoa, tá? Da mesma pessoa. Pingou sangue anti-A, soro anti-A, soro anti-B e soro anti-RH. Então, o soro anti, ele está combatendo a proteína. No caso, então, dessa primeira pessoa, só houve reação com o soro anti-A. Então, qual que é o tipo sanguíneo dela? A negativo. Por quê? Porque ela tem a proteína A, não tem a B e não tem o RH, tá? A pessoa aqui de baixo reagiu só com o soro anti-B e com o soro anti-RH. Então, qual que é o tipo de sangue dela? B positivo, porque ela reagiu com o B e reagiu com o fator RH. Tá? Então,
no teste de tipagem, a gente continua fazendo igual estava fazendo antes. O sangue da pessoa vai ser aquilo que reagiu, tá? Então, só reage com a proteína que tem. Então, no meu caso, que só é negativo, se eu fosse fazer esse teste, não vai ter reação nenhuma, porque eu não tenho nenhuma das 3 proteínas no sangue. Doação de sangue. Pensando agora no fator RH. Quem é do tipo positivo pode doar para quem é positivo, mas não pode doar para quem é negativo. Porque quem é negativo não tem a proteína no sangue, então não pode receber, ok? Mas quem é negativo pode doar para todo mundo. Pode doar para quem não tem, mas pode doar para quem tem também, que não vai ter problema nenhum. Então, o verdadeiro doador universal vai ser aquele que é o O negativo, porque não tem nenhuma das proteínas no sangue. Pode doar para qualquer um, ok? Então, aqui essa tabelinha está mostrando isso, gente. Ó. O verdadeiro doador universal, que pode doar para todos os tipos sanguíneos, é o O negativo. Por quê? Porque o O positivo pode doar para todo mundo que também é positivo. Para quem é negativo, ele não pode, tá? Assim como o receptor universal, aquele que pode receber sangue de qualquer pessoa, vai ser o AB positivo, porque tem as 3 proteínas no sangue, ok? Então, o AB negativo só pode receber de quem é negativo também. Então, aqui essa tabelinha é bem importante para lembrar quem que é o doador universal e o receptor universal. Um exercício para a gente treinar, então. Imagine que uma mulher RH positiva, heterozigota para essa característica, tem um filho com um homem RH negativo. Qual a probabilidade de nascer uma criança RH positiva? Então, façam aí para mim.
E aí, gente, conseguiram? Eu espero que sim, né? Porque a gente já combinou que vocês já teriam feito bastante exercício de genética, então esse é para estar facinho. Então vamos lá. Primeiro, ler e destacar as informações mais importantes. Que no nosso caso é o quê? Mulher, RH, positiva, heterozigota. Então a nossa mulher é RH positiva. E se ela é heterozigota, é sinal de que ela tem um Rzão e um Rzinho. Continuando. Ela vai ter um filho com um homem RH negativo. Então, no caso, o nosso homem é o RH negativo, ele vai ser o Rzinho. Vou fazer o cruzamento. Então, aqui, o Rzão e o Rzinho da mulher, o Rzinho do homem. Agora, aqui no meio eu vou juntar. Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzinho. Então, ou seja, eu tenho aqui 50% de chance de ser Rzão, Rzinho, que vai ser positivo, e 50% de chance de ser Rzinho, que vai ser o negativo. Qual que é a nossa pergunta? Qual a probabilidade de nascer uma criança RH positiva? Qual que é, gente? 50%, né? Aqui o passo a passo, a gente achou o resultado. Tranquilinho, né? Então, vamos continuar o conteúdo. Fator RH agora tem uma coisa muito importante que é uma doença chamada eritroblastose fetal. O que é isso? Vou explicar aqui para vocês, gente. Quando a gente recebe um sangue errado, faz de conta que eu precisei de uma transfusão sanguínea e não tinha O negativo. E no momento ali na pressa, eles acabaram me dando sangue O positivo. Então eu recebi uma proteína que meu sangue não tem, que é o positivo ali, ó. Então quando acontece a primeira vez isso, ó, meu corpo vai formar anticorpos para combater essa célula sanguínea, essa proteína que eu não tenho no meu corpo. Na primeira vez, não vai me dar grandes problemas, tá? Até porque as células sanguíneas, elas sobrevivem pouco no nosso corpo. Então, logo ali, alguns dias depois, o meu corpo já vai ter eliminado elas, não vai me dar grandes problemas. Só que aqui, ó, gente, formou anticorpos. E anticorpo, né, fica guardado essa informação dentro do meu sangue, dentro do meu corpo. Se eu tiver contato de volta com sangue positivo uma segunda vez, aí sim vai ser o problema, porque os anticorpos vão combater essas células sanguíneas. E combatendo elas vai acontecer o quê? Uma aglutinação, que é aquilo que acontece no exame. Né? Fica tudo engrunhado, vamos dizer assim, tudo, as bolinhas, parece um leite coalhado, né? Só que é sangue. Então, vai ocorrer uma obstrução dos meus vasos sanguíneos, então pode haver complicações. Só que isso também pode acontecer quando a gente está falando de mãe e filho, que o sangue é diferente para o fator RH. E quando isso acontece, que é muito comum, aí sim pode ser, né, um agravante ali para o bebê. Então vamos explicar um pouquinho melhor o que é a eritroblastose fetal. Então também é chamada de doença hemolítica do recém-nascido. As duas são sinônimos, tá? É uma incompatibilidade sanguínea entre o sangue da mãe e o sangue do filho. Só acontece quando a mãe é negativo e o filho é positivo. Então a mãe tem o sangue RH negativo, o filho é RH positivo. Então, consequentemente, ele recebeu o positivo aqui do pai. Então só ocorre nessa situação. Mãe negativo, filho positivo. E, consequentemente, o pai é positivo também, ok? Então aqui esse desenho está mostrando isso. Ó. O feto aqui está se desenvolvendo é RH positivo e a mãe é RH negativo. Durante a primeira gestação, a primeira gravidez, não tem problema nenhum. Só que, durante o parto, seja ele cesárea, seja ele normal, sempre ocorre um pouco de mistura do sangue da mãe com o sangue do filho. E essa mistura vai fazer com que a mulher seja sensibilizada, ou seja, ela vai produzir anticorpos para combater esse RH aqui, que ela não tem. Só que para essa primeira criança não vai acontecer nada, porque ele já está sendo, né, vamos dizer assim, eliminado do corpo da mãe, ele já está sendo colocado para fora, ele está nascendo. Então ele não vai sofrer grandes consequências. O problema está a partir do segundo filho, que também for RH positivo, tá? Por quê? Porque quando a mulher engravidar novamente, se o outro filho também for positivo, o corpo dela já tem anticorpos para combater esse fator RH. E anticorpo passa pela placenta. Então vai começar os anticorpos dela a combaterem as células sanguíneas do bebê. E ele vai sofrer, né, graves consequências, pode inclusive resultar em aborto. Tá? Então aqui novamente, a mulher é negativo, o filho positivo, tá?
Quando nascer o primeiro filho positivo, a mulher então vai produzir os anticorpos, porque ela vai ter sido sensibilizada porque ela teve contato com o sangue do filho. A partir da segunda gravidez, que também for RH positivo, a mulher já tem anticorpos. Se ela já tem anticorpos, vai começar a combater o sangue do feto e pode ter consequências sérias para a criança, tá? Quais consequências podem ser essas? Aqui a gente tem alguns exemplos. Pode resultar em anemia, porque está combatendo as células sanguíneas, tá? Pode resultar em icterícia, o que é isso? Cor amarelada, tá? Alguns bebês já nascem assim, mas por outros fatores, mas é um caso especial, que é acentuado, vamos dizer assim. Deficiência mental, né, pode vir a ocorrer como consequência. Surdez, paralisia cerebral, edema generalizado, que vocês estão vendo na figura aqui também, né? A criança nasce toda inchadinha ali. Fígado e baço aumentados. Aqui a gente tem uma figura mostrando o fígado de uma criança normal, que acabou de nascer, e de uma criança que teve eritrobastose fetal. Então, você está vendo que o fígado é o dobro quase de tamanho, né? E ainda pode ser que tenha, né, aborto ou morte após a gestação ou parto. Tá? Então, são consequências sérias. Então, a mulher, quando ela é RH negativo, ela tem que saber disso e tem que informar o médico durante a gravidez. Por quê? Porque tem solução. E é uma solução bem simples. Foi inventado, então, um remédio chamado Rogan, que é a imunoglobulina, anti-D ou anti-RH aqui. Tá? O que acontece com essa imunoglobulina? Ela já tem anticorpos prontos. Então, a mulher RH negativo, logo após o parto, até 72 horas após o parto, ela recebe, então, esse medicamento. Quando ela recebe esse medicamento, como ela já está recebendo anticorpos prontos, o corpo dela não vai produzir anticorpos. E se o corpo dela não vai produzir os próprios anticorpos, quando ela engravidar de volta de uma criança positiva, vai ser como se fosse a primeira vez. E não vai ser combatido o feto. Tá? Então é uma solução simples, mas a mulher tem que saber e tem que tomar esse remédio, né, até 72 horas após o parto, senão não funciona mais. E aqui uma pergunta, gente. Esse medicamento, ele é um soro ou é uma vacina? Esse conteúdo é um conteúdo lá do segundo ano, do primeiro ano talvez. A Rogan, então, é um soro ou uma vacina? Muitas vezes aparece dizendo que é vacina, gente. Mas não é vacina, é um soro. Por que é um soro? Porque eu disse para vocês que a mulher está recebendo anticorpos prontos. Anticorpo pronto tem no soro. A vacina, ela induz a pessoa a produzir os próprios anticorpos. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que a mulher produza os anticorpos. A gente quer que ela não produza. É exatamente o contrário, tá? Então, a gente está recebendo um soro no caso das mulheres. Eu, como sou negativa, provavelmente, se for ter um filho positivo, eu vou ter que tomar essa medicação logo após o parto. Um exercício para a gente treinar, então. Para que ocorra a possibilidade da eritrobastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham respectivamente os tipos sanguíneos. Então, qual que vai ser o tipo sanguíneo? Do pai, da mãe e do filho, nessa ordem.
E aí, gente? A gente acabou de falar sobre isso, né? Para que uma criança tenha eritroblastose fetal, é obrigatório que, vamos ver na ordem, pai, mãe e filho. O pai seja positivo, a mãe seja negativo e o filho também seja positivo. Então, o filho é incompatível com a mãe, tá? O tipo sanguíneo, fator RH. Então, a mãe negativo, filho positivo. Consequentemente, o pai também tem que ser positivo. Então, a única alternativa para a gente, letra A. Pai positivo, mãe negativo, filho positivo também, ok? Mais uma questão para a gente treinar aí. O sistema RH em seres humanos é controlado por um gene, com 2 alelos, dos quais o alelo dominante é o Rzão e é responsável pela presença do fator RH nas hemácias e, portanto, fenótipo RH positivo. O alelo Rzinho é responsável pela ausência do fator RH e fenótipo RH negativo. Com base no heredograma, determine os genótipos dos indivíduos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Então, como é que é o genótipo desses indivíduos da família?
E aí, gente, vamos lembrar como é que a gente descobre o genótipo dos indivíduos da família? Eu fiz para vocês o desenho aqui no quadro, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil da gente ver. Então, primeiro, gente, olha, toda vez que a gente vê um heredograma, qual informação que eu peço para vocês procurarem primeiro? Pais iguais com filhos diferentes. A gente tem isso aqui? Tem, ó. Positivo e negativo. Pais iguais com filho diferente. Pais iguais com filho diferente. Qual que é a única chance disso acontecer? Que a gente já conversou várias vezes sobre isso. Esses aqui serem heterozigotos. E o filho que é diferente vai ser homozigoto recessivo. Então, eu já descobri que todo mundo que é o RH negativo vai ser Rzinho e Rzinho. E a gente já falou sobre isso durante a aula também. Então, aqui, ó, Rzinho, Rzinho de volta. Esse aqui, então, também tem que ser Rzão, Rzinho. Também tem que ser Rzão, Rzinho. Porque tem que ter vindo um Rzão da mãe, um Rzinho da mãe, um Rzinho do pai. Ok? Então, pronto, a gente já descobriu o genótipo de todos eles. Viu que nem era difícil? Então, vamos lá. Do número 1, era qual? Rzão, Rzinho. Número 2, Rzão, Rzinho. 3, Rzinho, Rzinho. 4, Rzão, Rzinho. 5, Rzão, Rzinho. E 6, Rzinho, Rzinho. Qual que é a alternativa? Letra B, ok? Então, esse estava bem tranquilinho de fazer também, né, gente? Vamos para mais um, então. Vamos deixar um pouquinho mais difícil. A doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Letra A. É causada por uma reação imunológica da gestante RH positivo devido à presença do feto RH positivo? B. Ocorre com mais frequência e maior intensidade no segundo parto em mães RH negativo com fetos RH positivo? C. Nessa doença, os leucócitos do recém-nascido são destruídos levando à anemia? Letra D. É tratada por meio de hemodiálise do sangue do recém-nascido, logo após o parto. Então, qual que é a alternativa correta?
Gente, esse era só pensar um pouquinho, né? Não tinha que fazer cruzamento, não tinha que fazer nada. Então vamos ver lá como é que é. Então vamos pensar aqui, ó. Para a doença acontecer, qual é a única alternativa que corresponde a isso? Letra A. É causada por uma reação imunológica de gestante RH positivo? Não, gente. Lembrar que essa doença só ocorre se a mãe for negativo. As mulheres positivo não têm esse problema, ok? Então, negativo. Letra A já não é. Letra B. Ocorre com mais frequência e maior intensidade no segundo parto em mães RH negativo com fetos RH positivo? Sim, né? Como a gente falou. E por que o segundo filho? Porque o primeiro ainda não teve esse contato do sangue da mãe com o sangue do filho. Então, ainda não produziu os anticorpos. Então, letra B. Esse aqui, gente, a letra C, só por curiosidade, está dizendo aqui que nessa doença os leucócitos do recém-nascido são destruídos. Não são os leucócitos, são as hemácias, ok? Então, também são células sanguíneas, mas é outro tipo. O último exercício para a gente encerrar a aula de hoje. Uma mulher RH positiva homozigota casa-se com um homem RH negativo. Impedida de ter filhos, o casal decide contratar uma mãe de aluguel para receber em seu útero o zigoto formado por aquele casal. O que o casal não sabia é que a mãe de aluguel teve 3 filhos e que o último apresentou a doença hemolítica do recém-nascido. A probabilidade de o bebê de proveta nascer com a doença hemolítica do recém-nascido é. Então, leiam as alternativas e me digam qual que é a verdadeira.
E aí, gente, conseguiram resolver? Vamos tentar junto, então, para ver se vocês acertaram ou não, tá? Gente, a mulher está dizendo que ela é RH positiva homozigota. Ou seja, se ela é positiva e ela é homozigota, ela tem que ser Rzão, Rzão. Porque lembra que quem é positivo é dominante, ok? Ela casa-se com um homem que é RH negativo. Para ser RH negativo, tem que ser Rzinho, Rzinho. A mãe que vai servir de barriga de aluguel está dizendo que já teve um filho que desenvolveu eritroblastose fetal. A única chance disso acontecer é que ela seja negativo. Então, a gente já sabe que ela também é Rzinho, Rzinho, porque ela é negativo também, ok? Então, vamos pensar aqui a possibilidade. Primeira coisa, como é que vai ser esse bebê? O bebê é desse casal aqui. Então, como é que vai ser esse bebê, gente? Ele vai ter um Rzão da mãe e ele vai ter um Rzinho do pai. Ou seja, ele vai ser positivo. E a mãe, que é barriga de aluguel, é negativo. Ou seja, tem possibilidade do bebê desenvolver a eritroblastose fetal? Tem. Então, vamos ver qual que é a alternativa correta. Letra A chance é mínima, vista que o pai é RH negativo? Não. Letra B, é mínima? Não é. Então, não vamos nem terminar de ler. Letra C, alta, já que o bebê de proveta, com absoluta certeza, será RH positivo. Então, é essa a alternativa correta. Tá? Então, só interpretação. Gente, tem uma lista de exercício bem bacana para vocês. Façam com cuidado, tirem as dúvidas com os professores, tá? Eu espero vocês nas próximas aulas. A gente ainda vai falar sobre sangue quando a gente entrar na segunda lei de Mendel, que eu já estou falando para vocês há algumas semanas, né? Então, na próxima aula a gente começa de verdade. Até lá, espero vocês!